Fala galera, vamos começar um novo curso aqui, passo a passo do básico do Excel, canal Aprenda Sozinho. Você vai aprender completamente. Depois dessas aulas, se você fizer o curso completo, eu garanto que você não vai precisar de mais aula nenhuma no Excel, só prática, só prática. Vamos lá? Tá aqui essa tela do Excel, tá? Primeira coisa que você tem que entender do Excel, gente, essa aula só de apresentação, você tem que entender que o Excel é baseado em colunas, cada coluna aqui com a letra, né? Essas colunas aqui vão até a letra X, F, D. Só para você entender. O que acontece é o seguinte, quando você começa uma planilha de Excel, ele está lá na coluna A, B, C, D, e aí vai andando. Quando chega na Z, aí ele começa A B, A C, A D e por aí vai. Você tem até uma impressão de que o Excel é infinito, mas não é. Para baixo também, ele tem um limite, né? Vai até 1.046.000. 1.048.576. 1.048.576 é o limite máximo do Excel. Então, não é infinito, mas tem de sobra aí para você. Então, a gente tem aqui as colunas, né? E temos as linhas, né? Esses quadradinhos aqui, gente, você já deve saber, a gente chama de células. Cada célula tem um nome, né? Estou aqui nessa célula e essa célula se chama H3. Eu posso conferir aqui, né? Nessa área aqui. Por que ela chama H3? Porque ela está na coluna H, na linha 3. Então não tem segredo, né? Se eu tiver numa célula aqui, ela vai estar na J8 aqui e está até aceso aqui, ó, o J e o 8. Então tem como confundir essa coisa do nome da célula. O nome da célula é muito importante, gente. Vai ser extremamente útil em várias planilhas que a gente for fazer, tá? Você começa com o Excel com 3 planilhas, né? Essas planilhas são uma espécie de tabelas gigantes e cada planilha é independente. Você tem a Plan 1, Plan 2, Plan 3. Tem um botãozinho aqui para criar novas planilhas, né? A gente vai ficar na Plan 1 mesmo. Aqui embaixo tem um controle de zoom, né? Se tiver alguma coisa escrita, parece até que você está aumentando o tamanho da fonte, mas não confunda, o tamanho da fonte continua o mesmo, né? Você pode verificar aqui. O tamanho da fonte é 11, por mais que eu dê zoom, não estou alterando o tamanho da fonte. Tá, a gente tem controles básicos aqui. Primeiro, menu página inicial. A gente tem uma área de transferência. A gente tem um grupo fonte, grupo alinhamento, grupo número. A gente vai usar todos esses com calma. Mas a princípio, talvez você já tenha usado o Word, talvez você já conheça. Aqui eu tenho um botão de formatar minha fonte. Aqui eu tenho um botão de alterar o tamanho da fonte. Tem a opção de alterar o tamanho da fonte, né? Tem uma opção aqui de colocar o negrito para deixar mais encorpado. Aliás, perdão, essa fonte que eu estou usando é Arial Black, ela já vem em negrito, né? Então se eu usar Arial comum, aí você vê bem a diferença, ela com negrito e sem negrito. O efeito itálico, que deixa a letra inclinada, e o sublinhado, né? Vou passar rápido por isso, que talvez você já conheça, né? O negrito, o itálico, o sublinhado. Quando eles estão ativados, eles ficam acesos ali. Tem um botão de bordas aqui que a gente vai usar. Ativar a borda da célula. Por exemplo, estou nessa célula aqui. Vou ativar uma borda. Todas as bordas. Então ele desenhou um quadrado, né? Poderia escolher somente uma borda direita. E aí ele criou só uma borda na direita. Tem ainda o botão aqui de preenchimento, né? Tem um botão aqui de cor da fonte, onde eu posso trocar a cor da minha fonte, né? Detalhe, gente, é o seguinte, por exemplo, aqui no cor de preenchimento eu já tenho um amarelinho ali embaixo do baldinho de tinta. Se eu quiser já aplicar essa cor que está embaixo, esse amarelo, é só escolher a célula e clicar nele. Agora, se eu quiser trocar de cor, clico ali na setinha ao lado e aí escolho um conjunto de cores, né? Observe que as paletas, elas seguem o mesmo padrão. Por exemplo, tem uma paleta só de azuis escuros, outra paleta de azuis um pouco mais claros, uma paleta só de vermelho, uma paleta só de verde. Isso ajuda você a criar uma espécie de tom sobre tom
para ficar até uma coisa bem agradável assim, né? Obviamente a aparência da tabela, da planilha também é tão importante quanto a própria planilha, a funcionalidade da própria planilha. Tá? Aqui eu tenho controles de aumentar e diminuir também. Tá? E outra coisa importante que você já tem que saber desde essa primeira aula é o seguinte, por exemplo, eu escrevo uma palavra. Essa palavra está ocupando apenas uma célula. Agora, se eu escrever uma palavra muito grande, olha só, dá a impressão de que essa palavra está ocupando 3 células, né? Mas na verdade ela não está. Ela só está aqui na célula A12. Né? Tanto que quando eu clico na célula 12, aparece aqui nessa parte que é chamada barra de fórmula. Se eu clicar na do lado, que seria a B12, é para ver que está vazio. Olha a diferença. Então, ela só está ocupando um espaço maior do que deveria, mas ela não está dentro da célula B. Eu posso provar isso escrevendo outra coisa. Eu escrevo outra coisa dentro da célula B, aí você vê, ela ficou lá oculta agora. Quando isso acontece, muito simples, só aumentar o tamanho da coluna. Para aumentar o tamanho da coluna, gente, você vai na divisão, por exemplo, tem a coluna A, coluna B. Vou entre elas, quando o ponteiro do mouse virar essa seta apontando para os dois lados, você segura com o botão esquerdo e arrasta para o lado. E aí você arrasta até onde você quiser. Ou você coloca o seu mouse entre as duas posições e dá 2 cliques rápidos. Ele aumenta automaticamente. Tá bom? Essa primeira aula é só introdução, só para você entender o que é uma linha, o que é uma célula, como aumentar o tamanho da coluna, a barra de fórmula, os botões de negrito, sublinhado e itálico que a gente vai usar, né, a borda, como é que funciona. Né? A gente vai ter outras aulas aí, onde a gente vai falar mais sobre um pouquinho disso, tá bom? Foi um prazer ter você aqui, curta, se inscreva, não perca os próximos vídeos. Tamo junto.